Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para apresentar esse vídeo para vocês, onde eu trago uma noção do que significa o momento que nós estamos vivendo. O momento em que nós estamos numa era de conhecimento e informação para muitos, mas que para outros já estamos na era da intuição. Na realidade, nós estamos exatamente no limiar destas duas eras. Então eu gostaria que você prestasse atenção neste vídeo. Ele vai trazer um ensinamento para onde o universo está nos levando, como as coisas vão acontecer. Espero que vocês façam bom uso do que eu estou apresentando aqui. Isto é um conhecimento. Agora, para que realmente se transforme em algo que fará com que você também se transforme, você precisa se aprofundar mais e praticar alguns desses conceitos que estão aí. E para isso nós estamos na retaguarda. Se você precisar, entre em contato conosco. Bom divertimento! Vamos dar início, então, à apresentação em que trataremos de antecipando resultados. Isso serve tanto para empresas como também para pessoas. Estaremos vendo na pauta desta apresentação a era da intuição, a escala de Hawkins, que trata da energia no nosso corpo, o comportamento que nós temos versus a nossa personalidade, mudanças versus transformações, em decorrência do que nós vamos entender da era da intuição, revisão dos conceitos, um breve resumo de tudo que foi falado para que a gente passe para a parte final, a parte e o todo, onde nós vamos ver como nós nos integramos no universo, aplicação em empresas, vendo que metodologia podemos usar e vantagens que traz o uso dessas metodologias. Finalmente, fechamos com conclusões. Iniciando, então, antecipando resultados com a era da intuição. Hoje, nós estamos no que é chamado de era do conhecimento, era da informação. E essa era nos exige mudanças constantes. As pessoas não podem mais desfrutar muito do seu tempo porque as mudanças estão correndo numa velocidade tão elevada que elas precisam acompanhar. Porém, hoje também, a conexão espiritual foi comprovada pela ciência, o que significa dizer que não apenas a religião fala hoje em conexão espiritual, bem como também a ciência a comprovou. E isto muda o nosso cenário. Por quê? Porque isso nos leva à transição de eras. Nós estamos saindo da era do conhecimento e da informação para a era da intuição. Explicando melhor, na era da intuição, nós não teremos mudanças constantes, nós teremos transformações constantes. E estas transformações constantes, elas são simplesmente aquelas mudanças constantes que já existiam, porém com um novo acesso dimensional, que é o acesso espiritual. Você está agora tendo uma nova possibilidade de perspectiva das coisas aqui no mundo, porque você possui agora uma conexão com Deus e está comprovado pela ciência. Então, nós podemos deixar claro que esse novo acesso dimensional que nós temos, somado a estas mudanças, é a espiritualidade. É a entrada da parte espiritual no processo aceito pela ciência. Devemos deixar claro que o ser humano passa a ver, sentir o espiritual. Ver e sentir o espiritual nos leva ao que nós chamamos de visão holística. Ele começa a compreender que ele é parte de um todo. Basta lembrar-nos que a ciência diz que no início havia um ponto de energia infinita. Ao explodir este ponto, tudo começa. Quando tudo começa, da explosão de um mesmo ponto, tudo é parte desse ponto. E tudo também é infinito, porque essa energia é infinita. Depois, nós podemos verificar que com a evolução das matérias, voltadas à física quântica, cosmologia, psicologia, neurociência, entre outras, resultou um estudo da ciência que nos leva a novos estágios evolutivos. O ser humano, então,
reconhece esses novos estágios evolutivos onde se encontra essa perspectiva espiritual colocada, esta visão, esse sentir espiritual colocado. E passa a se posicionar de uma maneira em que esta nova classificação está colocada. E é através dela ele vai buscar crescer constante e progressivamente neste lado espiritual, esse lado que é chave. O ser humano, ele passa a compreender que a sua diferença com relação a todos os outros seres são as chamadas faculdades superiores mentais, que estão no nosso consciente e que é através dela que a gente faz conexões com o universo. Estas conexões são os chamados insights que recebemos pelos pensamentos em que nós estamos trabalhando algum contexto novo de criação. Quem nos possibilita esta criação, portanto seria uma cocriação, é o universo. Então nós co-criamos com o universo a partir deste momento. O ser humano, então, ele vai desenvolver essas suas faculdades superiores mentais para que possa, com este desenvolvimento e trabalhando cada vez para fortalecê-las mais, assim como o corpo físico, quando fazemos exercícios para desenvolver musculatura, fará com que a gente possa, então, avançar cada vez mais para o lado espiritual, que é o nosso objetivo aqui. Porque nós somos espíritos, né? A nossa essência espiritual. Nós viemos daquele ponto de energia infinita. Somos parte dele e também podemos ter energia da mesma maneira infinita. Basta nos posicionarmos, fazer com que as nossas energias cresçam. Com suas faculdades superiores mentais geridas na própria mente, o homem passa a compreender o que ele é no universo. E eu já havia dito, é parte daquela energia infinita no início, no processo do Big Bang, da explosão inicial, onde o universo se criou. O universo, pelo seu lado, ele possui uma série de leis, leis essas que são mandatórias. Nós precisamos entendê-las e segui-las. Estas leis são invioláveis, portanto, não vale a pena nós lutarmos contra estas leis ou fazermos algo contra o que ela nos traz como ensinamento, como aprendizado. Precisamos estar em harmonia com estas leis para poder crescer constante e progressivamente no lado espiritual. Portanto, saliento, é fundamental compreender as leis universais. Dedique boa parte do seu conhecimento, do estudo e da prática destas leis, a sua vida começará a se transformar. Compreender com clareza o seu papel na Terra, que já disse algumas vezes nesta apresentação, crescer constante e progressivamente em sua essência, o espiritual, fará com que você tenha vontade de cada vez mais fazer com que a sua energia é infinita na busca por ela. É importante entender que a energia infinita gerou o todo e que a nossa essência é parte da energia do espírito. Mais uma vez, reforço, nós somos parte da energia infinita. Toda energia possui uma frequência vibracional e é essa frequência vibracional que nós precisamos gerenciar em nossa mente, porque da maneira que nós estamos com a frequência energética, teremos uma reflexão no nosso corpo físico. Através do quê? Do comportamento que temos e que as outras pessoas podem nos entender por esse comportamento. E interessante, isto é mensurável. Para esclarecer um pouco mais, eu trago aqui a vocês a escala de Hawkins. A escala de Hawkins vai fazer toda uma possibilidade de crescimento dessa frequência vibracional através de frequências medidas no ser humano que trarão o nível de consciência que ele possui,
que tipo de emoção ele está tendo, de sentimento ele tem, a visão da vida com relação ao seu dia a dia, a visão que ele tem do Criador do universo e por qual processo ele está passando. Então, nós podemos ver que existe uma linha, estamos num nível de consciência neutro, ela é de 250 Hz. O sentimento que nós temos é de que tudo é verdadeiro, tudo é bom. Este sentimento faz com que você tenha uma visão de vida que o satisfaça, ao mesmo tempo que a visão que você tem de Deus é de um autorizador, é de algo que te mostra o caminho para que você esteja com este nível de frequência. E o processo é um processo onde você começa a se libertar, você começa a ter pensamentos melhores, você tem uma vida bem regrada. É importante notar o seguinte, que nós podemos ter vários pensamentos ao mesmo tempo em nossa mente. Apenas um é processado de cada vez. E este que é processado está ligado a uma determinada área. E para que vocês entendam a complexidade deste assunto, nós podemos estar com vários pensamentos em nossa mente passando, alguns deles podem estar trabalhando a área de finanças em nossas vidas, nos trazendo para, por exemplo, um nível de consciência de tristeza, porque eu olho para uma determinada conta que eu não estou conseguindo pagar e isso vai me colocar numa posição em que a minha emoção, sentimento é de arrependimento, é porque eu fiz esta conta. Depois, a minha visão que eu tenho é trágica, eu não vou pagar, eu vou ter problemas. A minha visão de Deus é de desrespeitá-lo, porque como eu fiz isso e agora Deus me abandona e me deixa com essa situação? E, finalmente, o processo pelo qual eu estou passando é um processo de desânimo, estou desanimado com a vida. Então, pelo lado financeiro, eu posso estar tendo pensamentos desta linha. Isso está me levando a frequência vibracional para baixo. Isto é ruim, isto não me permite crescer. Por outro lado, digamos que no nível de conscientização do meu casamento, eu esteja nesta condição aqui, neste nível de consciência, de amor. Eu estou bem no meu casamento com a minha esposa. Então, a minha frequência é de 500 Hz e esta frequência me leva a ter reverência, a gostar da pessoa, a prezar a pessoa, ao mesmo tempo que a minha visão de vida é muito boa. O casamento é alguma coisa muito boa para que se faça. Você tem, juntamente contigo, uma pessoa que te entende, que você pode trocar ideias e avançar. Isto é muito positivo. A visão de Deus, que Deus é um Deus amoroso. E o processo é um processo de revelação. A você está sendo revelado uma série de coisas. Por que eu dei esses dois exemplos? Para que vocês entendam que eu posso ter vários pensamentos, um a um, mas eles vão em série, passando por nossa cabeça. Então nós podemos ter, em determinados momentos, frequências baixas que me levam para baixo, em outros momentos frequências altas que me levam para cima. Então o que você precisa fazer? Buscar sempre estar indo para estas frequências mais elevadas com relação às coisas que você pretende em sua vida. Com isso apresentei a vocês a importância da frequência das nossas vibrações em nossas vidas. Devemos mantê-las sempre alta, da melhor maneira possível. Por isso que nós dizemos, quando você acorda, é sempre bom você ter gratidão a tudo que você tem, porque nós estamos aqui para cima, em paz, alegres e colocando que vai desfrutar no dia que está iniciando deste dia, fazendo o melhor que você pode fazer para estar crescendo. Por outro lado, há uma correlação forte entre comportamento, que é aquilo que a nossa energia demonstra no nosso corpo,
com relação à personalidade. Esta personalidade do ser humano indica o quanto ele se encontra desenvolvido com relação a um ser padrão. Em teoria, um ser perfeito. Eu tenho como referência, para efeito de exemplificar, isso vai depender de cada um, Jesus Cristo, em função de tudo que fez e de tudo que deixou de ensinamento. Nós vamos poder avaliar o comportamento através da personalidade com relação a este padrão que nós estipulamos. Então, particularmente, eu utilizo uma metodologia para que se veja a personalidade das pessoas que provém de Holland, que é um psicólogo que trabalhou a vida inteira para melhorar um processo onde ele poderia entender quais são as personalidades possíveis. E nós temos listados aqui estas personalidades. Ele, através dessas personalidades, ele mostra por um hexágono de que maneira elas se relacionam. E elas podem ser medidas, e medidas valorizadas, de tal maneira que eu posso estar muito bem em uma delas e estar bem mais fraco em outras delas, né? Então eu falo aqui um convencional com 180 pontos contra um artístico com 118 pontos. Então eu estou mais para um ser convencional do que um ser artístico. Vocês vão entender o que significa, então, saber na soma de todas elas o quanto você já tem acumulado de conhecimento, de aprendizado e o quanto você precisa para crescer mais sobre isso. Isso pode nos gerar gráficos. Esses gráficos podem nos mostrar para cada personalidade como nos encontramos. Aqui na parte azul clara nós temos o que auferimos com relação ao teste e em verde o que falta auferir para cada uma destas personalidades. E aqui totalizado. Então nós vemos 917 pontos auferidos, é o atual, contra 403 que eu ainda posso crescer. Isto pode ser mostrado também de maneira diferente. Eu posso usar um gráfico do tipo pizza e verificar que apenas 31% é o que eu tenho para crescer. Agora, crescer como? Eu sei que eu estou deficiente nesta faixa verde deste gráfico anterior. E é nestas coisas que eu preciso investir. Investir para buscar o conhecimento, estudar e praticar para melhorar o meu ser. Então, se eu tivesse 100% aqui, eu estaria na perfeição. Não nos iludamos, o homem não é perfeito e nunca chegará à perfeição. Porém, ele pode estar crescendo em direção à perfeição, sempre. Agora apresento um gráfico final, que é o mais utilizado na análise para uma pessoa específica, esta que usamos aqui nesta simulação. Neste gráfico, nós vemos que esta linha azul intermediária traz a pontuação da personalidade dele para cada um dos tipos de personalidade. Vemos aqui, convencional, representa 180% de 200, que seria o máximo que nós teríamos nessa última linha. E assim vai. Então, por aqui nós vemos que esta linha azul, ela é bem fraca aqui no artístico, como nós tínhamos dito. No artístico ela está com 118 pontos apenas. Então eu tenho tudo isto aqui para crescer, para encostar no que seria aqui o ser perfeito. O ser perfeito aqui é representado por essa linha de fora. Ele estaria com a pontuação máxima em todos os tipos de personalidade. Mas o gráfico traz coisas interessantes. Tem uma personalidade do tipo empreendedora. Ela está mais próxima a tratar dados, analisar números e verificar como partir para fazer com que isso cresça ou tire alguma utilidade deles, do que próximo de pessoas. Pessoas que têm personalidade social trabalham fortemente para que possam se relacionar muito bem. Tipo,
vendas, né? É uma área em que a pessoa precisa ter um relacionamento muito bom com as demais pessoas para ter sucesso. Então, quando buscamos vendedores, nós buscamos uma pessoa que tenha, nesta personalidade social, uma pontuação interessante. Aqui estou usando simplesmente essa pequena apresentação sobre como personalidade e comportamento devem se relacionar para que você entenda que isto é uma ferramenta poderosíssima. As empresas precisam de pessoas para exercer determinados cargos. Esses cargos que as pessoas precisam exercer vão exigir a personalidade mais para lá ou mais para cá. Como eu disse dos vendedores, mais social, mas ao mesmo tempo que é social, tem que também ter algo de empreendedor, porque ele visa o que? Um crescimento, ele visa buscar dados para aumentar os resultados da empresa e assim por diante. Como nós devemos entender as diferenças que estão sendo consideradas através do que estamos fazendo hoje, a grande maioria das pessoas, que está para poder ser bem melhor e oferir excelentes resultados. O primeiro item que coloco aqui para que a gente pense é de que, na era do conhecimento e informação, as pessoas, 95% do que fazem, simplesmente estão reagindo a uma determinada situação. Nós chamamos isso de piloto automático. Você está dirigindo, tirando a fase do aprendizado, você não fica pensando em como deve dirigir, você simplesmente dirige. Isto é automático, isso não exige de você um pensamento. Já, toda vez que você entra numa era de intuição, você tem que ter essa escolha consciente, estar analisando sempre se não há uma melhor maneira de dirigir, por exemplo. Eu poderia dirigir para ter mais segurança um carro com câmbio automático do que um carro onde eu tenha as marchas sendo trocadas manualmente. Isso me leva a um crescimento, isso me dá segurança. Nos dá tanta segurança que, por exemplo, nos Estados Unidos, para que se tenha uma permissão de dirigir carros com câmbio não automático, ela é bem diferenciada, porque a maioria dos carros fabricados e disponibilizados são com câmbio automático. Por quê? Por causa de segurança. O segundo item que vemos aqui é de que nesta era do conhecimento e da informação, o homem, por não estar usando a sua intuição e não estar pensando bastante, ele acaba copiando do seu meio externo, das massas, do povo, como reagir para certas coisas. Ele não pensa em como fazer, se aquilo é bom ou é ruim, ele simplesmente entra no jogo, passa a proceder desta maneira. Já no caso da era da intuição, o ser humano ele tem que sentir, ele tem que ver no seu interno que tipo de intuição ele tem para proceder ou para fazer determinadas coisas. Um exemplo que pode ser dado aqui é de que, numa situação em que eu sou convidado para participar de um encontro entre pessoas, dependendo dos objetivos que eu tenho, do foco que eu tenho em minha vida, eu preciso antes analisar, sentir no meu interno se isso aí vale a pena eu despender o meu tempo. Meu tempo é limitado, então eu preciso saber se vale a pena, se está de encontro ao meu objetivo, se está de encontro ao meu foco, porque senão é uma perda de tempo. Por exemplo, eu não gosto de ingerir álcool e essas pessoas vão se encontrar para isso, para buscar alegria e, enfim, comentar sobre uma série de coisas que não vão trazer a mim nada. Então eu preciso começar a pensar, intuitivamente saber, vale a pena participar deste encontro? Avançando um pouco mais, nós temos que, na era do conhecimento e da informação, o homem luta. Mas luta pelo quê? Por verdades das massas. Existem pessoas nas massas que induzem o pensamento das demais de maneira tão intensa
que estas pessoas passam a lutar pelas verdades de outros, né? Os processos políticos são assim. A gente entende isso com facilidade olhando para o lado de uma eleição. Já com relação à era da intuição, nós temos que verificar se essas pessoas agem e estão adequadas às leis universais. Porque se ao agir essas pessoas já têm um viés de corrupção, por exemplo, não é saudável que eu vote nessa pessoa. Não é assim que funciona? Então aqui eu preciso agir, não apenas lutar por algo ou alguém que foi colocado em minha mente. Aqui não, eu vou agir em função do que penso. E o quarto item aqui nos traz atividades mentais. As atividades mentais não são pensamentos, a sua mente não para. O tempo todo alguma coisa está acontecendo, mas você não está pensando realmente naquilo. Toda a sua atividade mental, ela vem através dos seus 5 sentidos. Às vezes você está vendo alguma coisa e você pensa sobre aquela alguma coisa, aquilo ali é um carro. Muito bem, é um carro bonito, veloz e tal, mas são coisas que você simplesmente está recebendo inputs do seu subconsciente que identifica e que adjetiva estas coisas. Mas na realidade, essas atividades mentais, elas estão fora do escopo da era da intuição, onde os pensamentos fora da caixa, o uso intensivo das suas faculdades superiores mentais te farão crescer. Toda vez que você está usando só a parte dos sentidos, você está numa zona de conforto, você não tem desafio algum pela frente. Quando você está pensando fora da caixa, buscando objetivos que você não sabe nem como vai atingi-los, você vai usar, por exemplo, a sua faculdade superior mental de insights, para que no decorrer do tempo que você tem estipulado para alcançar tal objetivo, enquanto que na era da intuição, você vai ter pensamentos fora da caixa. Pensamentos como disse, vão usar as faculdades superiores mentais, vão usar demais o item das faculdades superiores mentais relativos à intuição, porque quando eu proponho atingir um objetivo, este objetivo eu vou me focar fortemente. E ao me focar neste objetivo, eu não sei como chegarei lá. É algo que está fora da caixinha, como se diz. Mas o que eu sei é que, através da intuição, eu posso alcançar isto. Eu preciso ficar atento com relação aos insights que chegam para que isso se concretize. O quinto item é que, na era do conhecimento e da informação, o conformismo ainda impera. Por quê? Porque as pessoas estão muito voltadas às massas. Então elas evitam certos problemas porque a massa evita daquela maneira. E muitas vezes se escondem. Enquanto que, na nova era, nesta era de intuição para a qual estamos agora passando, estamos em transição, nós precisamos procurar e enfrentar tudo. Por quê? Porque é só com a compreensão que você vai poder verificar se isso está de acordo ou não está de acordo com, por exemplo, as leis universais as quais nós temos que segui-las. Então eu preciso confrontar, eu preciso pensar de fato para poder aprovar o tipo de atitude que eu vou tomar. O sexto item é de que a viagem que fazemos mental no tempo, entre passado, presente e futuro, na era do conhecimento e da informação, está sendo substituído através da sua imaginação, que também é uma faculdade superior mental, de estar trazendo o seu objetivo do futuro para o presente. O que significa isso? Eu considero aquilo que é o meu objetivo alcançado na minha imaginação. Uma vez feito isto, eu começo a ter um comportamento hoje de que eu já alcancei aquilo. Isso significa que a sua fé aumenta e a fé aumentando, isto se concretiza. Importante entender. O conceito
inclusive, de fé é exatamente esse. Nós podemos ver que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Isto pode ser visto nas Escrituras Sagradas. Próximo item fala de que o homem busca hoje, na era do conhecimento e informação, uma zona de conforto. Essa zona de conforto faz com que ele, de fato, chegue num determinado ponto que ele se satisfaça com seus resultados. Só que existem atividades exaustivas para que ele se mantenha naquele patamar ali, por exemplo, de ganho numa empresa. Ele tem que se dedicar ao extremo para que possa sempre estar merecendo aquela posição que está trazendo o conforto que ele escolheu na vida dele, do tipo ter casa, carros, casa de praia, casa no campo, enfim. Quanto mais ele vai adquirindo, mais ele precisa trabalhar e vem estas atividades ditas exaustivas. Já com relação à era da intuição, o que nós devemos fazer é buscar tarefas revigorantes. São desafios que eu tenho no dia a dia, os quais eu vou lançando objetivos. E ao lançar esses objetivos, eu vou crescendo. O prazer aqui está em crescer. O prazer aqui não está no material e desfrutar de coisas, como na era que está se extinguindo, mas sim cada vez me aprofundando e conhecendo e vivendo melhor, vivendo em abundância. Temos então este item agora que é chave no processo. Hoje, o homem trabalha na era do conhecimento e informação com a visão externa para obter referências para saber como vencer as coisas, enquanto que isto, na era da intuição, é exatamente voltado a referências internas. Eu deixo de competir no primeiro caso para colaborar no segundo caso. O crescimento do homem como um todo num ambiente holístico, ele virá pela colaboração, nunca pela competição. A competição está fazendo com que o homem vá se degradando e vá atacando o seu próximo. Já a colaboração, não. Eu preciso crescer em referência ao que eu sou, sempre crescendo internamente. Eu tinha tal objetivo em mente, alcancei, qual é o próximo? Isso vai me trazer esse crescimento que eu estou me referindo. E esse crescimento necessita fortemente desta visão espiritual. Bem, faremos uma breve revisão dos conceitos. A partir de tudo que foi dito, pode-se afirmar que o ser humano é energia, espírito, na sua essência. Pode-se afirmar que está aqui para crescer constante e progressivamente em espírito, em essência. Pesquisas recentes dizem que menos de 5% da população mundial tem esta compreensão. Quer dizer, 95% das pessoas não entendem o que nós acabamos de afirmar. Portanto, o ser humano é ignorante quanto a este entendimento, a esta compreensão. Precisamos, a partir desta compreensão, levar a todos que nos cercam, evoluir nos estágios na vida. Busquem maneiras de se enquadrar numa era de intuição, para começar a ter uma vida mais livre, com liberdade. Ao mesmo tempo, precisamos, a partir desta compreensão, acessar a vida em abundância, o que está à nossa disposição. Uma das leis universais que é importante ter em mente é que a energia é infinita. E isso, a lei me garante que não existe recursos que eu queira que eu não possa alcançar. Até porque todos eles, qualquer um que você imagine, é infinito. Se é infinito, eu posso retirar a parte que me interessa, independente de estar fraudando ou levando alguma coisa de ruim aos demais seres humanos. Continuamos com: o ser humano precisa compreender
que está numa transição de eras, que é trino e a essência é espiritual, que as suas forças superiores mentais devem ser fortemente utilizadas por todos. Todos precisam agora começar a se autoanalisar e melhorar suas verdades, substituir aquilo que é ruim por coisas que são melhores e, principalmente, coisas que estejam de acordo com as leis universais. E que, por ser energia, ele tem como base para se referenciar a gestão dessa energia que vai trazer o seu comportamento de maneira externa, com uma breve análise na escala Hawkins, que eu mostrei a vocês ainda agora. Isso é para que você se conscientize de como as coisas são. E uma vez mais reforço as leis universais. Essas leis nos regem, elas são invioláveis. Vale a pena investir no conhecimento destas leis. Eu, em uma série de apresentações que faço no YouTube, estou passando pelas principais delas. Vale a pena dar uma olhadinha para que se entenda melhor como estas leis funcionam. Podem procurar o YouTube da Atos Now. Por outro lado, é muito importante que o ser humano compreenda como funciona a mente. Por quê? Porque ele precisa fazer sua autogestão. Ele precisa se gerenciar. Quando ele estiver equilibrado por dentro, conseguindo se gerenciar, é que ele atinge a maior das categorias das evoluções pelas quais ele pode estar trafegando, que é a da maestria. Ele passa a ser um mestre. Ele pode ensinar com confiança, com segurança a todos que estão ao lado dele. Mas, até chegar lá, temos muita coisa para fazer e conhecer, compreender e praticar. Depois que você tem a noção sobre tudo isto, desta revisão de conceitos, você precisa levar esta compreensão a todos que te cercam. Para quê? Para que você tenha melhores condições de preservação e de expansão de todos. Assim como o universo está em expansão, nós necessitamos estar em expansão. E o ideal é que essa expansão siga a mesma expansão do universo. Estaremos totalmente harmonizados. Nossa vida será de muita abundância. Partimos agora para ver a parte e o todo. Nós falamos muito de uma pessoa. Vamos verificar agora como isso vai acabar se enquadrando com mais de uma pessoa. Eu chamo aqui de grupos, né? 2 pessoas ou mais pessoas são grupos. Por exemplo, nós temos aqui um casal, são 2 pessoas, já forma um grupo. As verdades podem ser diferentes, mas pode ter uma série de coisas que interessam a ambos. A família, um pouco mais complexo, já são várias verdades de várias pessoas. O condomínio, onde você deve estar residindo. Uma empresa, imagine uma empresa, uma grande empresa. Como é complexo você ter uma visão de cada um deles e fazer com que todos eles vejam a visão desta empresa, para que na empresa o seu comportamento seja o adequado para que ela atinja os resultados que ela está buscando. E assim podemos falar sobre bairro, sobre cidade, país, continente, a Terra, o universo, enfim. Para todos os grupos, a sua formação depende de áreas de interesses comuns de várias pessoas. Por quê? Nós vimos que muitas verdades de várias pessoas podem ser totalmente diferentes, mas se tiver uma ou 2 que elas primam, que elas buscam, elas querem, esta pode fazer com que elas se reúnam, que elas formem um grupo, seja ele o que for, por exemplo, uma empresa. Além disso, sempre que há grupo, há uma cultura específica. Isso está ligado fortemente com os interesses, mas é uma cultura específica. Por isso que você vê, inclusive, que nas empresas se fala a cultura da empresa, eu preciso melhorar a cultura da empresa, eu preciso tirar verdades que hoje existem que não fazem mais sentido,
Ou a cultura de um país. Pegamos o nosso país, o Brasil. Uma das verdades que hoje em dia precisa ser eliminada é de que a corrupção é um fato consumado, que não tem jeito. O país é assim e será assim. Não, não é verdade. Você pode mudar essa crença. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas que dá para se mudar, dá. Precisamos pegar pessoas que entendam que isso possa ser erradicado do país para que ele tenha um posicionamento mais ligado às leis universais. As leis universais dizem que qualquer uma delas, sempre que você for fazer algo que é contra os interesses de alguém, do grupo, da comunidade que você vive, você está transgredindo uma lei, da qual você só precisa fazer as coisas boas, as coisas que façam com que as pessoas cresçam, e não desintegrá-las, fazer com que elas diminuam. Continuando, para fazer parte destas culturas, é necessário que você conheça o seu propósito de vida, você tem que ter sentido na sua vida, os objetivos que te levarão para esse propósito, você vai estipulando e eles servem de pontos de controle para você estar medindo de quando em vez se está indo na direção e sentido correto. Você vai estipular metas, metas esta que os insights que você vai receber te farão a alcançar estes objetivos. E você tem que ter uma base de valores que são as suas verdades, as suas crenças. Você precisa interagir com grupos que tenham visões, pode ser uma empresa, por exemplo, missões, metas e valores semelhantes, para que você se harmonize com este grupo e possa chegar ao sucesso. Continuando, vamos tratar aqui o caso de uma empresa para que a gente tenha uma imaginação mais fixa em algo concreto. Nós vamos ver que o ser humano ele tem propósito, a empresa tem visão, a empresa tem cultura, o ser humano tem o seu ambiente. Então vamos lá. Para que o ser humano e a empresa tenham resultados satisfatórios, tanto para o ser humano quanto para a empresa, eles precisam ter convergência de propósito e visão. Se não tiverem, não perca tempo. Objetivos e metas, que são os correspondentes em empresa, missão e metas, também precisam ser convergentes. E, finalmente, seus valores precisam convergir. Imagine você trabalhar numa empresa por alguns anos porque você entrou porque era o que tinha para fazer e que você não está tranquilo com relação aos seus valores. Tem coisas ali que incomodam você. Saia disto. Vá procurar coisas mais adequadas àquilo que é a sua missão, para que você realmente cresça. Senão você vai estar, na verdade, se desintegrando. Estará daqui a pouco com uma ansiedade, daqui a pouco mais com uma depressão, sabe-se lá o que você vai ter de pensamento para resolver isso. Portanto, o ser humano ele tem que se comprometer com os grupos em que ele está operando. Agora, ele só vai cooperar, como eu disse, se há neste grupo propósito e visão convergente, objetivos e metas, e missões e metas convergentes e valores convergentes. Não esqueçam disso. O grupo, por outro lado, vai obter novos resultados, porque todos estão compromissados. O grupo, como um todo, cresce. Por crescer, o grupo vai ter regras de investir e recompensar todos os cooperadores que estão no grupo. E isso gera um ciclo virtuoso, um ciclo de crescimento constante e progressivo de ambos, tanto dos cooperadores quanto da empresa. E cada vez mais você vai crescer para buscar a perfeição, seja no particular, seja na empresa. Vamos partir para a parte final agora, onde veremos a metodologia para aplicar em empresas o que é trabalhar na era que estamos vivendo já hoje, que é a da intuição. Primeiro, o empresário responsável é o que vai, ao compreender o processo, enxergar os melhores resultados que ele pode alcançar a partir do momento que tiver uma equipe
coesa, onde aquela convergência que citamos ainda agora realmente exista. Uma vez que ele conheça e ache coerência em tudo isso, ele deve decidir em qual ou quais unidades de negócio ele deve aplicar. Ele pode decidir pela empresa inteira, mas às vezes as empresas são muito grandes, então você começa atacando, usando a compreensão através daquelas que estão no seu core, no seu centro de resultados. A partir disso, ele analisa a personalidade dos cooperadores. Muitas já têm essa análise, até porque ao entrar na empresa, ela já passou por esses testes e podem ser usados também. A partir disso, orienta os cooperadores sobre o processo. Olha, nós vamos passar por um processo do tipo tal. Esse processo visa isso, uma melhora para a empresa em resultados, mas visa também uma melhora para você como ser humano, para você ter uma melhor qualidade de vida com sua família. A partir disso, providencia o desenvolvimento necessário aos cooperadores. Digamos que na equipe de venda ele tenha pessoas que não estão tão voltadas ao social como tinha dado como exemplo. O que devemos fazer para que ele seja mais social? Vamos trabalhar nisso, para que ele melhore, se desenvolva mais, para ter um resultado melhor para ele e para a empresa. Compromete todos os cooperadores com a visão, a missão, metas e valores da empresa. Isso tem que ser para valer. Isso aqui não é para você escrever e deixar em alguns documentos ou guardado numa gaveta ou até colocado numa parede. Com o decorrer do tempo isso perde o sentido. Você precisa revisar estas coisas. O mundo está se movendo. Pior, o mundo está se transformando agora. Acompanhe o processo por um período determinado. Então você vai criar toda esta condição e vai, durante um período do tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estar fazendo com que essas pessoas cresçam no seu pessoal, mas que a empresa tenha o comprometimento de fato destas pessoas, porque ela está colaborando neste crescimento pessoal. A empresa está trazendo a ele muito mais condições de avançar do que ele ter que procurar em outro lugar ou sair da empresa o que ele busca. Reavalia os cooperadores. Diferente do que muita gente pensa, a personalidade pode mudar. Você pode hoje ser uma pessoa extremamente empreendedora e passar ao social, ou vice-versa, ou de qualquer uma das possibilidades do gráfico aqui ao lado, de realista para social, que seria o inverso. Um esforço grande, mas se a pessoa acha que isto vale a pena, que é um objetivo que ela quer pagar por ele, ela faz. Depois disso, você fechou um ciclo. Repete este processo para crescer constante e progressivamente em resultados. Então, se você trabalha com 1 ano como ponto de medição, experimente fazer isso numa primeira vez e verificar de que maneira você realimenta isso para o 2º ano, posterior àquele, que você passou, e começa a medir o crescimento da empresa contra a própria empresa. E esqueça a concorrência. A concorrência faz com que você tire a sua atenção da sua empresa para verificar por que o outro está crescendo. Você é único, você tem condições de ter pensamentos, ter ideias, receber insights que farão com que você tenha resultados melhores toda a vez. Vejamos algumas das vantagens que a empresa passa a ter nessas condições. Uso de fonte de recursos infinita. Tem suprimento à sua disposição. Existe uma lei que nos garante isso. Qualidade do clima empresarial será muito melhor pelo crescimento dos colaboradores, inclusive do seu lado pessoal. A lei que rege isso chama-se Lei do Acréscimo. Ela fará com que as pessoas recebam mais a partir do momento que estão cooperando mais. Ousadia quanto a assumir riscos. Quando eu falo em ousadia quanto a assumir riscos, nós estamos ligados aqui à lei da
não resistência ou ação e reação. Nós não devemos nunca partir para uma reação límbica e pura com relação ao que é apresentado ou o que acontece em nossa frente. Nós precisamos sempre pensar. Veja bem como o universo nos ensina, a natureza nos ensina. Se nós temos um rio que está descendo montanha abaixo e chega num determinado momento onde há uma grande pedra pela frente, o rio não vai furar a pedra para continuar correndo para o mar. Ele simplesmente a contorna. Alguns chamam isso de lei da menor resistência ou do menor esforço. Enfim, é a nossa lei de ação e reação. Não reaja, haja. Sempre pense qual é a melhor maneira de fazer antes de fazer. Não deixe o seu subconsciente automatizar isto. Temos também excelência empresarial levando a melhores resultados. Isso é inerente à lei da compensação. Quanto mais eu me dedico em excelência para fazer o meu trabalho, mais eu recebo este retorno. Temos uma preparação de sucessores de excelente nível. Por quê? Porque as pessoas têm que entender, na era em que nós estamos falando da intuição, de que para que ela possa crescer, ela precisa sair do nível que se encontra. E ela só vai sair do nível que se encontra se ela se preparar, compreender o que ela vai fazer e deixar o seu nível atual. Por isso a gente chama de lei do sacrifício. Este exemplo deixa bem claro. Continuando, nós temos processos empresariais com maior fluidez, porque se há o comprometimento, se há reuniões do grupo, através do pensamento, da lei do pensamento, essas pessoas farão com que sejam atraídos às coisas que desejam e os resultados da empresa, então, melhoram em muito. O comprometimento empresarial de excelência. O que significa isso? Isso está ligado à lei do perdão. Muitas vezes você deixa de fazer com que a empresa não esteja dentro de um perfil de excelência porque você está procurando culpados para as coisas que acontecem. Você tem que esquecer estas coisas e levantar, sempre estar elogiando o que as pessoas têm de bem para que essa excelência flua normalmente. E já que você passa isso ao grupo, o grupo, pela lei do retorno, fará com que você receba cada vez também maiores condições de buscar a excelência. É interessante, pessoal, vocês entenderem bem isso que está sendo falado aqui. Empresas que estão passando por este processo não são poucas, mas são geralmente muito grandes e estão no exterior. No Brasil, sim, nós quase não temos, e as que aqui praticam porque são multinacionais. Chama atenção ainda para a empresa e cooperadores com melhores resultados. Isso está ligado à lei do recebimento. Eu dou, eu recebo. Primeiro eu dou. Eu preciso dar algo para que flua no universo, para receber do universo essa fluidez de volta, pela lei da atração. Então, eu dou os meus serviços, eu estou cada dia fazendo com mais excelência, ou seja, praticando cada vez mais, que chego ao ponto de começar a receber cada vez mais. Então, a empresa e os cooperadores vão obter melhores resultados. Estarão em crescimento contínuo, porque se a visão da empresa é a visão de empresa de todos os cooperadores, isto fará com que a gente atraia do universo aquilo que estamos desejando. Vale isto para a empresa, vale isto para o pessoal. E ainda cito, para finalizar, o sucesso da empresa e de seus cooperadores. A empresa passa a ser uma empresa de abundância em negócios e os cooperadores de abundância de vida. Isto é o sucesso e está ligado à lei do sucesso. Fazendo tudo desta maneira, vocês vão ter resultados muito superiores aos que você tem hoje. Pense bastante nisso. Para concluir de vez,
eu trago aqui algumas frases para que vocês reflitam. Por que não pode começar a se preparar agora? Não há nada que te impeça disso. Preparar o seu futuro. Futuro que você pode começar a viver já no presente. Alinhe-se com o universo em suas leis. Procure passar a todos os funcionários estes conceitos. Você, como empresário, como o responsável da empresa, se estudar estas leis, e nós podemos auxiliá-los em relação a isso, você vai entender exatamente do que estamos falando e do poder que você vai ter para retirar destas pessoas em favor da empresa. Na verdade, em favor da empresa que as levará também a patamares diferentes de ganhos, de resultados pessoais. Neste mundo caótico que a gente vive, antecipe-se. Por que não se antecipar? Tenha propósito, objetivos e metas claras, com fulcro em seus valores. Empreendedores, iniciem este processo de viver na era da intuição o quanto antes. Você poderá ter resultados que nós chamamos de resultados com crescimento quântico, de tão caótico como foi dito que nós nos encontramos na sociedade. Invista e associe-se com as pessoas certas e também recompense-as, porque vocês terão cada vez mais o comprometimento, cada vez mais a busca pela excelência. Elas serão sempre reconhecedoras dessas recompensas. Estas recompensas fazem com que ela tenha uma vida pessoal em abundância. Obtenha sempre os resultados que deseja, seja ele no âmbito pessoal, seja ele no âmbito empresarial. Aqui, vocês já devem ter ouvido falar que o homem, ele pode ter o que quiser. Isto é verdadeiro, mas precisamos nos aprofundar muito mais para que isso possa ficar claro. Portanto, cresça de maneira constante e progressiva no seu espiritual e em todos os seus resultados. Finalizo aqui dizendo que estou à disposição de vocês, Jorge Penteado, através do meu celular com WhatsApp, 83 Campina Grande, Brasil, na Paraíba, 98149-2529 e o e-mail jorge.penteado@ajatos.com.br.